Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, quinta-feira, dia 23 de junho, o Ibovespa encerrou o pregão com uma expressiva alta de 2,80%. Bolsas americanas também ajudaram nesse ambiente positivo. Todas as três principais bolsas por lá fecharam na máxima do dia. Moeda americana fechou mais uma sessão em queda. O dólar comercial já está sendo cotado a 3,34 e o dólar futuro fechou cotado a 3.345. Bom, pessoal, fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Comprador para o mercado à vista e comprador para o Ibovespa futuro. No caso do dólar, a primeira vez neste contrato atual, o contrato N, que eles atuaram mais fortemente na ponta vendedora, certo? Quem é novo no nosso canal e não acompanha o fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras, é sempre bom dar uma olhada nos nossos vídeos anteriores para vocês perceberem como é que a gente tem o comportamento do fluxo estrangeiro. Vale lembrar que ontem a gente caiu 1,34 e eles atuaram também na ponta compradora no mercado à vista, cerca de 100 milhões de reais, e para o Ibovespa Futuro eles chegaram a atuar na ponta vendedora em 200 milhões de reais. Se a gente observar que até as ações que eles atuaram na ponta compradora no pregão de ontem, mesmo um dia de queda, eles conseguiram uma variação média positiva para o mercado. Eles conseguiram tirar aí, mesmo que um valor bem mínimo, foi cerca de 0,10%, uma ponta de lucro nos ativos que eles atuaram na ponta compradora, e ontem a gente teve um pregão de venda. Na ponta vendedora, ontem eles tiraram um pouco mais de 1,5% na ponta vendedora e tiveram um lucro maior, mesmo com o montante menor de venda que eles tiveram no mercado à vista no pregão de ontem. Por que eu estou falando isso tudo, pessoal? É justamente para quem é novo no mercado conhecer o seguinte: esses players fazem a pressão do mercado. Quem duvida disso pode olhar todos os nossos vídeos e simplesmente vai perceber que eles conseguem fazer pressão de preços dos nossos ativos. Hoje eles terminaram com um pouco mais de 43 milhões de reais, né? Calçando essa alta do índice. Inclusive, antes do leilão de fechamento, que eu já cheguei até a comentar com muita gente que me pergunta, inclusive eu já comentei isso agora nos últimos vídeos, inclusive na última quinzena, o evento do dia está sendo o leilão de fechamento. Hoje, eles estavam com um pouco mais de 100 milhões de reais na ponta compradora para o Ibovespa, certo? Os ativos do Ibovespa e também os ativos negociados na Bovespa, e eles reduziram aí cerca de metade desse movimento, né, um pouco mais da metade desse movimento, no leilão de fechamento. Quer dizer, conseguiram oferir lucro e ainda terminaram o dia com saldo positivo. Para o Ibovespa Futuro, o ambiente foi comprador e forte praticamente quase o dia todo. Vamos dar uma olhadinha nos nossos contratos para vocês poderem perceber o que é pressão de preço que eles fazem nos nossos ativos. Bom, pessoal, dê uma olhada. Eles começaram até vendedores para o Ibovespa, certo? A gente teve nas duas primeiras horas uma variação positiva em relação ao fechamento de ontem de 550 pontos, e eles estavam atuando na ponta vendedora. Tiveram um pico aqui às 11 da manhã, um pouco mais de 23 milhões de reais, só que de meio-dia em diante eles simplesmente inverteram a mão. Começaram a ter uma ponta compradora. O interessante é a gente perceber o seguinte: entre 1 hora da tarde e 4 horas da tarde, quer dizer, por 3 horas em base horária, a gente ficou bem lateral com o nosso índice futuro, em 52.300, um pouco mais, um pouco menos. Nesse horário que a gente teve movimento de lateralidade no Ibovespa Futuro, eles saíram simplesmente de 17 milhões para 116 milhões de reais. Então, quer dizer, mais ou menos 100 milhões de reais somente nesse intervalo de 3 horas onde que o índice estava de lado. Então, nas últimas 2 horas, eles continuaram esse movimento comprador, e nas últimas 2 horas também a gente teve o quê? Uma arrancada no nosso índice futuro. Em relação a esse período de congestão aqui, a gente teve uma alta aí de praticamente 700 pontos nessas 2 últimas horas do nosso pregão. Ok? Então é sempre bom e interessante a gente sempre acompanhar o fluxo estrangeiro. Para quem é novo no canal, sempre fica aí o convite para sempre dar uma olhada nos nossos vídeos que são postados diariamente. Bom, no dólar, pessoal, hoje eles atuaram, como a gente comentou, mais fortemente na ponta vendedora. A gente tinha até salientado que ontem eles terminaram com um pouco mais de 4 milhões na ponta compradora, e no pregão de terça-feira, cerca de 13 milhões na ponta vendedora. A gente até pensou que poderia ser o início de desmontagem de posições na questão do dólar.
No caso hoje, a gente teve aí um movimento um pouco maior, 21 milhões de reais na ponta vendedora para o dólar, e tanto para o dólar futuro quanto para o Ibovespa futuro eles tiveram um pouco mais de 3 milhões de reais. Vamos dar uma olhadinha aqui nas posições em base diária. Bom, pessoal, observem aqui que nós tivemos ontem aquela ponta vendedora, né, de praticamente aí 200 milhões de reais. A gente teve uma queda do índice e hoje a gente teve uma arrancada do índice bem interessante. A gente saiu de 50.925 até 53.065, que foi o fechamento, um pouco mais de 2 mil pontos somente no pregão de hoje, né? E eles reduziram a ponta vendedora, que estava em 633 milhões, para 450 milhões, com essas compras de 182. Então, quer dizer, quase aí um terço do movimento vendedor do contrato, eles tiveram que zerar no pregão de hoje. E colaboraram com a alta para o nosso mercado através do Ibovespa Futuro. Vamos dar uma olhadinha no dólar? No dólar é aquilo que a gente falou. Anteontem eles tinham vendido 13 milhões, ontem eles compraram um pouco mais de 4 e hoje eles venderam 21 milhões. Então, essa ponta no dólar que a gente tinha comentado, que a gente tinha feito uma mínima aqui no dia 8, em 3.381, foi perdida hoje. A gente está com 3.349. Então, essa movimentação também motivou para que eles andassem na ponta certa da cotação. Eles não vão ficar comprando com a moeda americana caindo e eles só atuando na ponta compradora se eles estiverem acreditando que algo vai ter uma pressão maior de venda. Muito porque é o seguinte, se vocês observarem, hoje é dia 23, certo? Quinta-feira. Eles vão ter mais sexta, segunda, terça e quarta. Por quê? Quinta-feira é dia 30 e a gente vai ter a troca do contrato do dólar. Então o dólar vai ter maior liquidez para esse contrato somente nos próximos 4 pregões. Então, os próximos 4 pregões eles já vão ter que tomar as providências necessárias para poder proteger em relação ao preço que eles estão praticando na moeda americana. A moeda americana agora está com uma tendência mais clara de baixa. Vamos ver se eles vão continuar a reduzir essa posição de venda que eles estão na moeda americana. Somente de ontem, eles ontem fecharam com 73 milhões, né? Somente de ontem para hoje, praticamente um terço da movimentação de compra, eles conseguiram zerar no pregão de hoje com essa venda significativa no nosso mercado. Voltando lá para os nossos ativos, a gente teve hoje o seguinte, olha que interessante, pessoal, olha quem está como carro-chefe de compra, Itaú e Bradesco. São as ações de maior peso do nosso índice. Lembra que a gente está sempre comentando isso? Eles estavam atacando na ponta vendedora essas ações quando a gente estava fazendo os nossos vídeos anteriores e agora retomaram ponta compradora nesses ativos, Itaú e Banco Bradesco. No caso aqui também atuaram na ponta compradora nas ações de Banco do Brasil, que das 3 ações do setor bancário é a mais afetada pelo fluxo negativo por parte deles. O Banco do Brasil realmente a pressão é o patinho feio por parte do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente está acompanhando. Bom, também atuaram na ponta compradora das ações de Vale, né, hoje um pouco mais de 14 milhões de reais, e no caso de Petrobras, eles atuaram na ponta vendedora. Lembram que a gente comentou aqui que enquanto o Ibovespa estava sofrendo uma ponta vendedora interessante por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanhava nos ativos, né, inclusive de maior peso, Petrobras se safou. Inclusive teve uma variação positiva aí de fluxo de quase 100 milhões, né, nos pregões anteriores que a gente tem aí no nosso boletim. Então hoje o ativo continuou a ter uma valorização expressiva no nosso mercado e hoje eles aproveitaram aí para, entre aspas, tá, pessoal, auferir possíveis lucros dessas operações em Petrobras. Bom, em relação ao preço médio das ações que eles atuaram na ponta compradora, foi 4,34 positivo. Em relação das ações que eles atuaram na ponta vendedora, positivo também 2,88. Ou seja, das ações que eles atuaram na ponta vendedora, eles perderam dinheiro, 2,88. Mas em compensação, das ações que eles atuaram na ponta compradora, eles ganharam muito mais dinheiro, porque além da variação percentual ter sido maior, o volume comprador também foi um pouco maior. Se a gente fizer um net aqui, dá cerca de pouco mais de 2 milhões e 700, quase 2 milhões e 800 mil reais de projeção de lucro no mercado à vista por parte deles no pregão de hoje, tá? Se a gente somar aqui com o mercado futuro, a gente vai ter aqui quase 7 milhões, com mais esses 2 milhões e 800,
praticamente aí quase 10 milhões de reais, porque se a gente somar com as opções, a gente vai ter aí essa projeção de lucro por parte deles no nosso mercado. Não tá ruim não, né, pessoal? É muito interessante a gente sempre observar a pressão de preços que eles fazem nos nossos ativos. Vamos lá falar das opções? Ó, no caso das opções aqui de Petrobras e de Vale, eles tiveram aí o que? Eles conseguiram oferir lucro nas duas pontas, né? Tanto para as opções de Petro quanto das opções de Vale. No caso aqui das opções de Petrobras, qual que foi a projeção? Foi uma projeção de alta, né? Porque além deles estarem fazendo ponta compradora através de calls, eles fizeram ponta vendedora através de puts. Quem vende put é projeção de alta para o ativo. E se a gente observar, o que eles fizeram no pregão de hoje, pessoal? Eles não venderam o ativo no mercado à vista? O que eles fizeram então no mercado de opções? Eles simplesmente atuaram na ponta compradora, quer dizer, com perspectiva de alta para as ações. Quando acontece isso, o que é a função, a finalidade do player estrangeiro ou de qualquer player que atua nessas duas pontas divergentes, tanto para o mercado à vista quanto para o mercado de opções? É simplesmente proteção da carteira que ele tem, certo? E contra possíveis variações de preços e remuneração dessa própria carteira dele. No caso de Vale, eles atuaram na ponta compradora no mercado à vista e aqui na ponta das opções, na ponta o quê? Na ponta vendedora. Por quê? Eles venderam também puts. Eles tiveram aí um pouco mais de 390 mil. Só que como a venda de calls foi um pouco maior, 770, eles tiveram aí pouco mais de 300 mil reais de projeção de queda nas opções de Vale. Como eles atuaram na ponta compradora no mercado à vista, é a mesma história que a gente explicou para as opções de Petrobras, ok? Vamos falar agora e ver o nosso quadro do mercado de opções. Olha, pessoal, eles conseguiram aqui, no caso de Petrobras, oferir um lucro interessante nas opções que eles atuaram na ponta compradora. Elas tiveram uma variação média de 8,38, né, deu um pouco mais de 300 mil. E nas opções que eles atuaram na ponta vendedora, né, de Petrobras, mesmo a gente percebeu que o ativo no mercado à vista subiu, eles não conseguiram aí perder muita grana. Por quê? Tiveram uma variação média positiva de 0,26, deu um pouco mais de 8 mil reais. No caso de Vale, eles tiveram aqui lucro nas opções que eles atuaram na ponta compradora de Vale e no caso aqui na ponta vendedora de Vale eles tiveram um prejuízo. E olha que interessante, na ponta compradora eles tiveram uma projeção de variação média de 26%. E na ponta vendedora eles perderam, realmente eles perderam, só que eles perderam o quê? Pouco mais de 8% nas opções de Vale. Ok, pessoal? Vamos ficar atento em relação a esse procedimento do fluxo estrangeiro no nosso mercado. Eles começaram a tirar aí uma pressão intensa de vendas no mercado futuro e no mercado à vista hoje também operaram a favor do nosso movimento de alta que a gente teve aí para o nosso mercado. Vamos sempre atento através do fluxo estrangeiro, seja no mercado à vista, seja no mercado futuro e também no mercado de opções, para a gente conseguir aí ter uma ideia do quanto eles fazem pressão de preço nos ativos negociados no nosso mercado. Ok? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim.